Olá, boa tarde. Em nome da Guerra e Paz e de todos, eu quero agradecer a vossa presença aqui nesta sessão de lançamento do livro És Meu, Disse Ela, do meu autor, António Manuel Ribeiro. A sessão de lançamento de um livro, em geral, é sempre uma festa, não é? Hoje, esta apresentação, não deixando de ser uma festa, é também uma sessão que nos exige alguma reflexão. Nós estamos a atravessar um período que nos faz pensar e estamos aqui a apresentar um livro que lida com uma das áreas hoje mais conturbadas da vida humana, que é a área dos afetos, da paixão, da sexualidade. Os jornais e os telejornais estão, como sabem, cheios de histórias de assédio sexual envolvendo figuras famosas. São histórias de todo o mundo que invadem agora o nosso dia-a-dia e as nossas conversas, não é? A história deste livro aconteceu antes desta vaga mediática mundial, mas é agora, e por isso mesmo, que estamos certamente mais preparados para ler e para avaliar esta história contada pelo António Manuel Ribeiro, figura pública e ídolo de multidões. Lida agora, esta história mostra-nos como a mente humana e as pulsões humanas podem apagar toda a razão e gerar monstros, como acontece sempre que a razão cai num sono profundo. Obrigado por terem saído do conforto das vossas casas numa tarde de sábado para virem aqui à FNAC Colombo, participar desta conversa e desta reflexão. Obrigado também à FNAC e em particular ao nosso querido amigo Miguel, que ali está, por nos receberem aqui, a todos, com tanta cortesia e com tanta gentileza. Para falar deste livro, o António Manuel Ribeiro, agora meu autor, convidou um já veterano autor da Guerra e Paz, aliás o autor que mais títulos publicou até hoje na nossa editora, e estou a falar, é claro, do José Jorge Letria, de quem, daqui a um mês, aliás, vamos ter nas livrarias um romance, Um Amor Português, cujo centro, curiosamente, é o confronto entre a paixão, a moral e os costumes também. É difícil apresentar o José Jorge Letria. Depende que José Jorge Letria é que nós queremos apresentar. Se é o poeta ou se é o músico, se é o romancista ou se é o jornalista, se é o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores ou se é o vigoroso interventor em causas sociais, políticas ou culturais. Eu peço-vos que vocês decidam tudo isso, ou alguma dessas coisas, alguma dessas categorias, depois de o ouvirem apresentar o livro. Tenho a certeza que nessa altura já o considerarão um amigo e lhe quererão apenas dizer obrigado, como eu agora lhe digo. Obrigado pela sua presença, José Jorge Letria. Por fim, quero agradecer ao meu novo autor. O António Manuel Ribeiro foi-me apresentado por dois amigos meus e duas figuras ligadas à Guerra e Paz, aliás, os meus amigos António Parente e António Palma. Nesse encontro em que nos conhecemos, nós falámos deste livro e falámos desta história. Quem me conhece um pouco melhor sabe das minhas inclinações cinéfilas e sabe também que tenho um género preferido, que é o filme noir, com os seus jogos de luz e de sombras, com os seus jogos de paixão, de maldade e de fatalismo. A história que o António contou tinha todos esses ingredientes e todos eles convergem para um buraco cósmico, o buraco negro do pesadelo. Publicá-la era, depois de o ouvir, uma obrigação e uma honra. E eu continuo a pensar, como pensei nesse primeiro encontro, nesse encontro com os meus amigos e com o António, é preciso um tipo ser de ferro para aguentar um tormento destes. Para o António Manuel Ribeiro, um homem de ferro, eu peço a vossa salva de palmas. E posto isto, passo a palavra a quem de direito para a apresentação do livro, ao José Jorge Letria. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesta sala que bem conheço. Estive aqui várias vezes a apresentar outros livros, mas também a apresentar os meus. Ao longo de algumas décadas, quando se publica muito, nós ficamos com esta limitação e este defeito ou virtude, que é passarmos muitas vezes pelo mesmo sítio, com conteúdos diferentes. Eu hoje estou aqui numa circunstância muito especial, porque não tenho nos últimos tempos apresentado livros, também por uma circunstância que me impus
e que acho que é correta, tendo as funções que tenho na Sociedade Portuguesa de Autores, se me disponibilizo para apresentar um livro, depois terei de apresentar mais 10 e depois mais 15, e a situação torna-se mais difícil. Neste caso, é um caso especial para mim. Sou amigo do António Manuel há muitos anos, somos companheiros de música e de músicas, em tempos diferentes, em contextos diferentes, até por iniciativa dele, numa altura em que eu já tinha há muito tempo deixado de cantar, partilhámos o palco, ainda o fizemos há uns 2 anos, 2, 3 anos, com o Samuel, e por iniciativa e empenho pessoal dele, mas além disso somos amigos, e por isso também eu fui conhecendo a evolução deste caso, desta história, fui-me dando conta, podendo até ser testemunha, se o processo judicial ou os processos judiciais o tivessem determinado, porque fui testemunhando exatamente o abalo psicológico, anímico, que tudo isto provocou no António Manuel e no percurso natural e linear e seguro da sua vida, mas também porque, como jornalista, esta história me atormenta e me fascina. É uma história que eu digo que atormenta e fascina, atormenta devido à sua complexidade e diversidade intrínseca, mas também à sua imprevisibilidade. Mas também pelo facto de o António Manuel, a partir dos factos acumulados na memória e na vida ao longo destes anos tormentosos, devido a esta situação, ter construído um livro muito bem feito. O projeto que ele arquitetou para construir o livro está muito bem feito, muito conseguido, e é para mim, como já direi e explicarei a seguir, um verdadeiro guião cinematográfico. Eu vou insistir nesta ideia, aliás, abro com esta ideia e concluo com esta ideia. Penso que ela não é estranha e não é desagradável ao António, devemos de conversar sobre isso. Todos conhecemos realizadores, alguns realizadores que estão mais talhados para este tipo de narrativa fílmica e outros menos. Eu conheço alguns e gostava, sinceramente, depois de ter o prazer de me associar a esta apresentação hoje, de poder contribuir também para que o És-meu disse ela venha a ser um filme feito num mercado complexo, difícil, um mercado que ainda tem as marcas profundas de uma crise de muitos anos, que não começou só em 2008, ou em 2010, ou em 2011, é uma crise mais antiga e que ainda hoje tem muito a ver com a maneira como os realizadores encaram a narrativa dos factos e a comunicação com o público. O público é essencial para que o cinema exista e sobreviva e, portanto, este é um livro/filme que pode e deve ter público, porque é uma história intensa, forte, pujante, que tem como protagonista uma figura central da nossa vida artística, musical e cultural. É um homem que também publica livros. O António não é apenas um compositor e cantor e músico, é também um homem da vida cultural, é um homem atento, que ao longo da carreira pujante do UHF, nestas décadas, ele tem também essa vocação e essa capacidade e esse talento. Por isso, se eu fosse guionista de cinema, eu não hesitaria em pedir ao António Manuel Ribeiro que me autorizasse a converter esta história dramática num guião, ou que se associasse a mim a escrevê-lo, o que certamente faria muito bem, e isso daria muito mais intensidade à narrativa fílmica. Sou amigo do António Manuel, já o disse há pouco e repito com muito gosto, há muitos anos, e fui recebendo ecos desta história complexa e kafkiana. Uso o adjetivo kafkiana que repetirei porque é um adjetivo que é elucidativo quanto à natureza do drama vivido e que originou este livro. De uma situação, dizia eu, sem me dar conta da gravidade que ela envolvia e que por vezes se resumia em comentários como este, que ainda hoje podem ser proferidos, e eu já o faço aqui, também para caracterizar a nossa ligação com esta história.
O inferno continua? Aguentaste tudo isto querendo apenas um pouco de paz? De facto, era disso mesmo que se tratava. Um homem com vida pública e familiar e com uma intensa e reconhecida atividade artística encontrava-se cercado, ainda por cima de forma variável e imprevisível, embora o que acontecia tivesse a previsibilidade que por vezes só os estados demenciais ajudam a compreender. Eu fui convivendo com o António ao longo destes anos e sempre que o assunto surgia com muita frequência, de uma maneira fugaz, rápida, não profunda, eu estava em presença de um homem cercado no campo de concentração de afetos confusos e turbulentos e ameaçadores que ele não sabia nem podia controlar, e foi por isso que num determinado momento as autoridades policiais e parapoliciais e também naturalmente o Poder Judicial tiveram de intervir, e por isso houve 2 sentenças que foram concludentes e definitivas para encerrar um assunto que não se podia prolongar. Hoje, lendo este livro, eu compreendo que foi o verdadeiro inferno a vida do António Manuel Ribeiro, estivesse ele no palco, na rua ou em casa, sempre transformado em alvo de um assédio que mal o deixava respirar e olhar à sua volta, com a tranquilidade a que um cidadão tem direito, e tem, por isso mesmo, o direito de exigir. Exigir paz, segurança e tranquilidade num caso destes é um problema que envolve a relação de um cidadão com o Estado, sendo que a expressão natural do Estado é, neste caso, o aparelho que vela pela nossa segurança cotidianamente, e depois, naturalmente, o Poder Judicial. Como o próprio autor diz, e aqui cito, a partir do livro, que é um livro extenso, bem construído e que tem os equilíbrios fundamentais que no processo narrativo devem existir para que o leitor não se disperse, dado que a matéria narrada é muito extensa, complexa e frequentemente contraditória, mas ele próprio diz, abro aspas, este livro resulta de um caso de perseguição obsessiva, stalking, multifacetada, que terminou em 2 julgamentos com condenações exemplares. Foi a primeira vez em Portugal e a segunda sentença foi proferida no dia 31 de janeiro de 2013. A situação, tão irreal quanto patológica, decorreu entre 2013 e 2012 e foi largamente divulgada pela comunicação social, frequentemente com a ligeireza evasiva que estas coisas têm. Está-se a contar uma pequena intriga, uma coisa pessoal, mas se não diz respeito aos leitores, diz respeito a alguém que as pessoas conhecem e querem saber qual é o desfecho disto, se ele perde a cabeça, se ele não perde a cabeça, se quem o assedia e persegue perde a cabeça e o ataca fisicamente, é isso que as pessoas querem saber, mas nunca se passou disto. O que não passou e não se diluiu com o tempo foi o inferno de que ele era protagonista e no qual ele vivia, e que nem sequer o Dante, na Divina Comédia, narrou um inferno tão intenso como este. Algumas vezes dirigiu ao António Manuel estas perguntas inevitáveis. Porquê tu? Porquê esta pessoa? Porquê esta persistência obsessiva e paranoica? A resposta era sempre a mesma. Não sei, ninguém sabe. Ninguém conseguiu saber. Por parte da agressora houve tempo, dinheiro, disponibilidade. Eu, quando falo de dinheiro e disponibilidade, falo de uma pessoa que tinha vontade anímica, vontade física e vontade material para se deslocar de uma cidade do norte do país a uma cidade do sul, para acompanhar o percurso artístico e pessoal do António Manuel Ribeiro, apertando cada vez mais os braços de tenaz que o ia sufocando e ameaçando. Para que isto aconteça é preciso haver o instrumento psicológico da vontade, mas é fundamental haver, sobretudo, apoio material. Ninguém tem esta mobilidade e disponibilidade temporal e material para se movimentar assim, se não tiver suporte para fazer o que faz. E, portanto, dizia eu, por parte da agressora, houve tempo, dinheiro, disponibilidade e um propósito eminentemente agressivo e destruidor. Por vezes,
quem persegue também tem vontade de ferir ou de matar. Nunca sabemos. Nunca se sabe. É um caso diferente e, no entanto, complementar dos muitos que têm sido narrados de violência doméstica, em que há, por parte do agressor ou potencial agressor, um engenho psicológico e uma capacidade de construir o seu próprio enredo que o poderá levar a dimensões e a níveis de ato praticado que nós não podemos calcular. É para efetuar o apuramento dessa verdade que existem as instâncias investigatórias da polícia e depois, naturalmente, também, já numa fase deliberativa e conclusiva, os tribunais. Mas, felizmente, não se chegou tão longe, até um certo ponto. A verdade é que a polícia e os tribunais levaram muito tempo, o tempo da normalidade, contra uma situação gravemente anómala e desnorteante. Quem ler o livro perceberá com facilidade do que eu estou a falar. António Manuel Ribeiro viveu a perplexidade e o desespero que eu, ainda insuficientemente informado na altura, tive o ensejo de testemunhar, sendo jornalista de formação e ofício durante cerca de 30 anos, nas redações de jornais, sobretudo jornais diários, e tendo uma atração humana natural pela análise e interpretação deste tipo de fenómenos. Não sabemos em Portugal, este caso foi julgado e sentenciado, mas não sabemos em Portugal, nas situações não narradas e não denunciadas às instâncias policiais e judiciais, quantos mais casos haverá. Não sabemos. É uma interrogação legítima, porque muitas vezes há pessoas que sofrem, não partilham a dimensão e a profundidade do seu sofrimento e muitas vezes só sabemos que elas eram sofredoras e vítimas quando elas se transformam em vítimas definitivas. Portanto, eu penso que esta coloca uma questão de fundo em relação ao pensamento jurídico e à intervenção dos tribunais, que é garantir que o legislador é capaz de prever situações que, quando ocorrem, exigem agilidade deliberativa e analítica e capacidade de decisão justa em relação a quem prevarica, a quem ameaça, a quem cerca e a quem agride. Neste caso, o processo foi lento, foi de uma grande complexidade. Conheço pessoas que estiveram muitas vezes com António Manuel em palcos do país, a norte, a sul, no centro, noutros lados, e que sabiam até que ponto é que ele vivia atormentado por este assédio físico e psicológico. Eu, quando digo assédio físico, não quer dizer que ele fosse agredido e ameaçado com uma arma ou com qualquer outro objeto, mas este assédio da presença ameaçadora é, por vezes, de uma forma tão contundente e intimidatória como a utilização de uma pistola ou de uma arma branca. É bom que se perceba isto. Numa vida livre e democrática, ninguém é dono de ninguém, mas quem assedia, agride e ameaça, age como se fosse dono ou dona do objeto do seu interesse inexplicável e malévolo. Este livro, cuja edição eu muito saúdo na pessoa do editor Manuel Fonseca da Guerra e Paz, de quem sou amigo e cujo trabalho inteligente, hábil, bem estruturado e sempre com uma visão estratégica de futuro em relação ao que é o livro e o que é a sua comunicação com o público, e que é um homem de grande experiência e criatividade, conseguiu transformar este testemunho poderoso do António Manuel e intensamente dramático num livro muito bem escrito por um homem que se habituou e nos habituou a contar a vida dele e dos outros e os fragmentos emocionais de tantas vidas em centenas de canções que lhe deram o reconhecimento público e crítico de que hoje merecidamente goza. E até vamos agora, permitam-me, ele não se zanga que eu faça, dar esta notícia em primeira mão, e vão gostar de saber que António Manuel, daqui a alguns dias, vai ser o apresentador e o programador de um programa Masterclass da Antena 1 em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Autores, em que ele vai contribuir para que gente nova com talento apresente as suas canções, as canções que compôs e que as cante e as mostre. Este é também o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à música, à comunicação com o público e também à constante, como a reinvenção, por via do Presidente da República, a reinvenção é agora uma palavra na moda, no caso do António, com o objetivo de reinventar sempre, com saltos em frente, a música portuguesa e o seu melhor, coisa que ele vai fazendo há décadas.
nesta longa e intensa narrativa que o António Manuel serenamente teria desejado afastar da sua vida e do seu percurso biográfico, misturam-se testemunhos, emoções, factos, muitos factos e vários níveis de indignação e de perplexidade que traduzem a falta de paz com que este homem, este autor, eu aqui sublinho a componente e a dimensão autoral, porque é de um autor que estamos a falar, de um autor que foi vítima, mas é um autor que transformou a sua condição de vítima na dimensão autoral que lhe permitiu escrever este livro, que é um livro de referência e também um desafio, como eu já disse e volto a dizer, para que o realizador e produtores decidam assumir este projeto como um projeto de uma longa-metragem que eu acredito que venha a ter êxito e muito mais até do que uma possível telenovela. De facto é que já alguém terá pensado, mas eu acho que isto é muito mais uma longa-metragem portuguesa e contemporânea neste mundo confuso, atribulado, dramático e ameaçador, e que terá o êxito merecido. Este livro não é, e faço questão de sublinhar, o terceiro julgamento de quem um dia se apresentou como Cristina 82. É assim o testemunho de um homem que só esperava e exigia que lhe dessem condições de tranquilidade para viver a sua vida e fazer o trabalho que lhe permitia sustentar a sua vida e encarar o mundo e a vida com a dignidade e o sossego que sempre mereceu e continua a merecer. Também por isso estamos hoje aqui para assistir ao lançamento do livro, mas também para aplaudir a coragem, a dignidade e o estoicismo com que ele aguentou esta situação. Ele ficou privado durante anos desta dignidade e deste sossego, não sabendo quem viria a seguir, de onde viria, para onde iria, para onde é que o ia perseguir, como é que se daria de novo a aparecer. Ele ficou privado dessas condições e desses requisitos e por isso os tribunais tiveram o dever público e jurídico de intervir, de julgar e de punir. Durante muito tempo tivemos algum pudor em usar a palavra punição e a palavra punir. Os tribunais existem exatamente para punir quando é justo que o façam. Não se trata de privar ninguém impulsivamente ou injustificadamente a sua liberdade. Trata-se de privar da mobilidade ofensiva quem a usa para dar cabo da vida a outra pessoa, e é para isso que existem os tribunais e a capacidade de punir. O julgamento e a punição foram feitos e eu acredito em duas coisas. Em primeiro lugar, que a partir de agora o António vai estar muito mais tranquilo, e acredito que outras Cristinas, 87, 95, 2010, 2011, não se vão lembrar de obsequiar cidadãos da nossa vida pública, anónimos ou conhecidos, com esta perseguição que faz lembrar a abertura em cada ano renovada das temporadas de caça. Foi muito pior que isso, mas foram temporadas de caça sucessivamente desencadeadas, abertas e não fechadas, a não ser por decisão judicial. A palavra stalking não tem tradução direta para português, mas a leitura deste livro faz com que passe a ter, porque quem o ler perceberá exatamente o que foi feito e aquilo que aconteceu. A profusão de mensagens, o intenso correio eletrónico e as conversas foram pilares consistentes e alarmantes deste processo que talvez Franz Kafka, à medida da realidade comunicacional dos anos 10, 20 do século passado, pudesse ter imaginado na sua Praga natal, escrevendo, como sempre, como se sabe, em alemão, sua língua de comunicação literária e também familiar. Infelizmente ele morreu cedo demais, morreu em 1924. Foi uma perda imensa para a cultura mundial e para a literatura que ele tanto ajudou a renovar, e eu sei que ele teria gostado de contar uma história destas. Na prática, a dinâmica do assédio terá sido desencadeada na sequência do concerto em Sines no ano de 1982. Daí que, entre aspas, o ano de 82 apareça associado à pessoa que dá título e nome ao ato de perseguir. Depois foi construída uma engenhosa e detalhada estratégia criminosa de perseguição e de ocupação de espaço vivencial de um homem livre e criativo e, sobretudo, de alguém, artista ou não, que tinha o direito pleno de viver a sua vida sem partilhas indesejadas e abusivas. Nestas coisas do afeto e da proximidade, quando nos impõem estas proximidades invasivas,
todos sentimos que estamos a ser destruídos. Nos Estados Unidos, o stalking foi tipificado do ponto de vista judicial e jurisdicional em 1990 e passado a ser julgado como crime a partir desse ano. Nós andamos, como por vezes acontece noutras áreas e domínios, e eu não quero com isto aproveitar o ensejo para dizer mal de Portugal, não é disso que se trata. Estamos onde estamos, e quando estamos onde estamos é porque isso é resultado de muitas dinâmicas contraditórias que se completam e se anulam entre si. O António Manuel Ribeiro bem o testemunha e demonstra neste livro de Folgo, que é também um exorcismo, o seu ato catártico e também o seu grito de alarme lançado à sociedade portuguesa, onde outros casos como este podem estar ou vir a ocorrer. Espero que ninguém se lembre agora de me castigar a mim por eu estar destes termos veementes e empenhados a apresentar o livro, mas se isso acontecer, como diz o outro, como dizia o Vasco Santana, cá estaremos. Numa sociedade como a nossa, onde outros casos como este podem estar ou vir a ocorrer, esperando das estruturas policiais e dos tribunais a sensibilidade e a agilidade competente que sempre se espera e exige de estruturas cujo funcionamento o nosso regular pagamento de impostos, material e moralmente, suporta. Esta é a história de um homem perseguido, que 2 sentenças judiciais ajudaram a libertar, mas que ficará para sempre com a longa pena da memória magoada a não o deixar ser ainda livre. Quem passa por este tipo de martírio psicológico, mesmo libertado devido à iniciativa louvável dos tribunais, nunca respira completamente livre porque acha que esta sombra se interpõe sempre entre ele e o sol quando ele tem mais vontade de ver os raios solares a iluminarem. E a grande pergunta subsiste: o que leva alguém a sentir que tem o direito de criar uma espécie de campo de concentração comunicacional e emocional para querer tornar seu o que nunca lhe pertenceu ou irá pertencer? Também por isso continuo a achar que esta história reclama a tal abordagem fílmica que o livro e o António poderão ajudar a construir e a converter num projeto consistente. Não foi por acaso que já propus isto 3 vezes ao longo desta breve apresentação, porque acho que é o caminho natural que se impõe a quem lê, a quem aprecia o livro e admira a sua extensão, a sua profundidade, a sua sustentabilidade narrativa e a sua capacidade de suportar uma história em imagens que nos mostra também a complexidade e a dificuldade do comportamento do ser humano. Razão de sobra tinha o sábio Einstein, que curiosamente todas as semanas redescobrimos, encontrando aspectos que ele deixou assinalados nos seus livros, nas suas investigações, e em que teve razão 50, 80, 90 anos antes da data em que eu estou a dizer isto, mostrando que ele teve razão demasiado cedo, mas compete aos investigadores, ao mundo da ciência e ao mundo da observação e da hipercomunicação, que é o mundo contemporâneo, perceber até que ponto foi essa capacidade de ver mais longe e mais fundo. Tinha ele razão quando dizia que, cito, passamos a vida a perguntar quais são os grandes mistérios do universo, mas continuamos a não perceber que o mistério maior é sempre o espírito do próprio ser humano e o seu comportamento. Esta é a questão de fundo. Andamos sempre a tentar saber porque é que choveu muito em Pedrógão, porque é que as pessoas sofrem mais de uns anos e não sofrem dos outros, porque é que com a água, porque é que o mundo se está a transformar, sobretudo para pior, na correlação entre Estados e na existência de um multilateralismo que nos deixa frequentemente à beira da guerra, tenha ela como centros Pyongyang e Washington, ou Caracas e outro sítio qualquer, mas não nos lembramos que o que há de mais complexo em tudo isto não são os mistérios do universo, é a própria natureza do ser humano. Este livro confirma a implacável objetividade desta reflexão de Einstein e mostra que até o stalking, ou qualquer outra coisa que lhe queiramos chamar, é uma espécie de buraco negro, os tais do universo, que ninguém sabe como pode e deve ser fechado de vez para a nossa paz e a nossa liberdade. Como aqui se vê, o cavalo de corrida, que é o António Manuel Ribeiro, continua a correr livre,
Rua do Carmo acima e abaixo, mundo acima e mundo abaixo, para mostrar que quem tem o coração livre nunca se rende e, sobretudo, como este livro mostra, nunca desiste. Parabéns, António. Boa tarde. É diferente, sinceramente. Com uma guitarra e um microfone é mais fácil. Quero agradecer ao meu amigo José Jorge Letria, emérito intelectual deste reino lusitano, escritor, compositor, poeta e jornalista, dirigindo os destinos da Sociedade Portuguesa de Autores, a que me orgulho de pertencer, que se disponibilizou amavelmente para apresentar este novo livro. Meu caro Zé Jorge, começámos curiosamente neste espaço há 16 anos, quando me honraste com a tua palavra no lançamento do meu primeiro livro de poemas, Todas as Faces de Luz. Em segundo lugar, um agradecimento ao meu editor, também jornalista e escritor, Manuel Fonseca, que confiou neste recheio de palavras e situações em forma de livro. Sei que fui um chatinho, mas a minha intenção é alcançar sempre o melhor, dever do autor e do editor perante o leitor. Obrigado pelas palavras, pelo conforto, a troca generosa de ideias e a confiança. Repito. Finalmente, um agradecimento franco, um abraço a esta gente boa que me acompanha neste momento, que, em verdade vos digo, suscita algum nervosismo. Ao longo dos anos, quando as notícias surgiam, prestaram-me um valioso apoio, traduzido em palavras e gestos de amizade. Quando há uma semana revelei a primeira notícia sobre a edição de Esme Odissela, foi gratificante ler as vossas mensagens de apoio. Obrigado. Este livro não é uma espécie de segundo julgamento, nem é uma vendetta em busca de patrocínio popular. Apesar de a sentença continuar por cumprir no seu todo decisório. Se não é uma vingança a posteriori, qual é a razão deste livro? És meu, disse ela, é o relato das situações por que fui obrigado a passar ao longo de quase uma década. A revelação do processo psicológico e dos meios utilizados pela agressora, alguns pormenores dolorosos com os quais tive de viver que não foram julgados. É um manual de sobrevivência sem executar um disparate. Tem, por tudo o que elenquei, um valor pedagógico complementar. Apesar do livro estar fisicamente pronto desde julho passado, sujeito, entretanto, a retoques de autor capazes de enervar os santos da editora Guerra e Paz, decidiu Manuel Fonseca colocá-lo no mercado no dia 2 de janeiro. Comecei assim a celebrar os meus 40 anos de músico, autor e compositor na fatiota de escritor. Situação subejamente improvável em 1978, quando aqueles primeiros UHF eram corridos de garagem em garagem por suscitarem barulho eletrificado. A frase que encontrarão na página 11 é como um portal iniciático que resume o que o livro e o autor congregam. Cito: este não é um livro que eu quis, mas é o livro de que precisei. Não sei porque não dei em maluco, ou porque não sucumbi à reação física imediata e violenta. Ou sei. Não sou melhor que outros, mas sou capaz de, no meio da tempestade mais negra, não perder a capacidade de seguir o fio de luz, a vozinha interior que há em todos nós, e assim manter a lucidez e a serenidade. Eu acreditei. E se fui capaz, outros também serão. O livro diz como. Este livro rasga o postal ilustrado dos brandos costumes, evocação de um Portugal em cinzas, que há muito não existe. Precisamos de conversar, ouvir e contribuir para a sanidade social.
És-me eu, disse ela, é um documento destes tempos em que a sociopatia toma espaço, potenciada pela exposição que a comunicação social e as redes sociais possibilitam a qualquer hora. Uma doença da nossa aldeia global. Para alguns, cresce a ilusão de que tudo é possível e que tudo está ao seu alcance. Não é verdade. Há fronteiras. A expressão é banal, mas serve o momento. A tua liberdade acaba onde a minha começa. É uma profunda verdade que baliza os direitos dos cidadãos num Estado de Direito democrático, onde não pode haver espaço para arbitrariedades. Mas para que isso valha mais do que uma intenção escrita, a justiça tem de atuar sem reservas em tempo útil. Uma década é uma vida. Defendo que ainda não foi feita justiça e nem sei se algum dia será concretizada. Porquê? Porque uma parte da sentença está por cumprir, a parte que respeita aos valores pecuniários devidos. Para que isso aconteça é preciso iniciar uma ação executiva, ou seja, dar mais tempo ao abusador para diluir os seus bens. E foi o que aconteceu. Uma mulher que dizia viver numa suíte virada para o oceano e tinha bens para comprar 1 ou 2 castelos na Toscana, Itália, como poderão ler no livro, que trocou 3 vezes de carro durante o processo, 2 vezes de advogado e tirou um curso de Direito, vive agora na indigência. Seria útil investigar se está inscrita num centro de emprego, mas a máquina judicial não tem essa agilidade. No direito de ascendência romana, a herança de lavar as mãos persiste. O Estado entregou à vítima a hipótese, ou não, se não tiver meios, de iniciar outro processo, a ação executiva, que significa mais tempo na lentidão judicial, mais gastos, mais formalismo, impedindo a reparação dos danos dos indivíduos ou das empresas em tempo útil. Repito, este processo custou-me de forma direta quase 25 mil euros. Os outros danos não têm valor. Nenhum dos presentes neste auditório conseguiria viver com a sua vida devassada. E vão perceber, ao lerem o livro, que a minha vida foi espiada e anotada desde 1988-89. Receber correspondência de 7 heterónimos, ter um Roswell como doutrinador, saber que qualquer mulher ao meu lado que guiasse um carro teria a sua vida pesquisada pelas conservatórias e registros notariais. Foi demais. Foi assim, incluindo gente disponível para me liquidar com um tiro entre os olhos ou castrar com ácido sulfúrico. Mimos. Mas é apenas um resumo. A mente humana é capaz de outros excessos e desencontros com a sanidade do homem médio. Por tudo isto, és-me eu, disse ela, exprime a minha indignação perante o Estado de Direito democrático entrincheirado na ineficácia dos formalismos que satisfazem a modorra legislativa. Sendo um caso de estudo, vivo do testemunho na primeira pessoa para ajudar outras pessoas, desvendando comportamentos que os abusadores acham inaceitáveis, únicos e especiais, mas que a medicina psiquiátrica há muito descodificou os sintomas e até as causas prováveis. É um manual que revela o caminho que segui para terminar com o abuso. O stalker considera que tem sempre razão para as suas ações e é o mundo, a realidade do alvo, que está errada. Encontra justificações e sinais onde apenas existe paisagem e cenário, considerando-se um astro-rei rodeado de satélites e vulgarices. Faz parte da disfunção. A eretomania, doença do foro psicológico diagnosticada pelo psiquiatra francês Clérambault nos anos 30 do século passado, caracterizou o fenómeno. Por inúmeras vezes a stalker procurou vitimizar-se, alegando que eu procurava exposição mediática e promoção da minha carreira,
sempre que a comunicação social abordava o caso. Nunca tirei dividendos desta situação, mas foi libertador revelar o caso, o exemplo e o desfecho final. Não mais, não menos. O secretismo, o anonimato, é o mundo onde o stalker tem corpo. É a sombra que lhe permite segurança para os seus atos. Deixo-vos um aviso. Manter o secretismo favorece a ação do abusador e mantém a vítima à sua mercê. Segundo um estudo estatístico da Universidade do Minho, cerca de 21% da população portuguesa já sofreu perseguição abusiva. Não é amor, nem paixão. É tentativa de submissão que começa estranhamente na adolescência. Nem todos poderão chegar aos meios de comunicação como eu cheguei, ou quando chegam são anónimos, que engrossam a lista das vítimas de crimes de sangue. Que ninguém se deixe iludir. O amor é a vontade de dois, quando os dois o determinam. É beleza, é desejo mútuo e nunca um golpe de posse, uma aquisição. No final da anterior legislatura foi aprovada uma lei autónoma para este tipo de crimes. Uma lei anémica, afirmo, mas finalmente uma lei, coincidindo com a exposição do caso que o meu livro revela. Uma à parte. Reunidos em Troia na última semana, os principais agentes da justiça portuguesa criaram consenso em 80 propostas para um pacto no setor, esquecendo o enriquecimento ilícito. Ou seja, não há lei autónoma, como acontecia nos casos de perseguição obsessiva. A corrupção pode assim campear. Entre os brandos costumes e os telhados de vidro, venha o diabo e escolha. Ou a justiça acompanha o desenvolvimento da sociedade e as suas disfunções, ou não passa de um chapéu de sol conveniente e formal. A condenação deste caso constituiu jurisprudência no edifício legal português. E isso fez e faz toda a diferença. Há um exemplo que os senhores advogados, magistrados e juízes podem consultar. E que este livro alonga para o entendimento cabal do envolvimento psicológico. Ao lerem o livro, irão descobrir que é preciso disciplina, convicções. Agradeço aos meus pais a educação que me deram e lucidez para resistir à agressão sem uma resposta violenta. É o equilíbrio e a harmonia que sossegam a minha consciência. Quando finalmente o manuscrito ficou entregue à editora, o exorcismo chegar ao fim. Obrigado.